aos Efésios é a primeira das epístolas que Paulo escreveu quando estava na prisão, na sua primeira prisão romana. Paulo estava preso e ele escreveu 4 epístolas enquanto estava encarcerado por causa do amor e pela pregação do Evangelho. Ele escreveu na prisão Efésios, ele escreveu Filipenses, Colossenses e Filemão. São 4 as epístolas da prisão. Aos Efésios, ele escreveu uma carta que revela, cujo assunto principal, assunto que permeia do começo ao fim, é a revelação da unidade espiritual da igreja. Os 3 primeiros capítulos da epístola de Paulo, os 3 primeiros capítulos dessa epístola aos Efésios são de natureza espiritual e teológica. É um escrutínio de uma profundidade acerca da natureza espiritual da igreja do Senhor Jesus. E dos capítulos 4 ao 6 são instruções práticas de como viver uma vida na presença do Senhor, de como viver a plenitude do cristianismo, de como viver as verdades do Evangelho. Então, são 2 pilares. O pilar em que nos traz a luz do conhecimento, a clareza do conhecimento, e por outro lado, a partir do momento em que nós estamos imbuídos desse conhecimento, que nós estamos a par dessas verdades reveladas, a partir de agora Paulo nos instrui então em como viver. E uma das realidades que são descortinadas nesta epístola é a realidade em que nós estamos inseridos num contexto espiritual. A igreja do Senhor está inserida num contexto espiritual. Louvado seja Deus. E nós não podemos ignorar, em momento algum, a realidade espiritual no qual nós estamos inseridos. Louvado seja Deus. Logo nos primeiros versículos do capítulo 1, ele fala que nós estamos, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora, ele vem também nos revelar que nós estamos inseridos numa batalha, e esta batalha também se dá nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Então, no mesmo lugar onde nós somos abençoados, conforme ele mesmo esposa no primeiro capítulo, quando ele chega aqui no capítulo 6, ele diz que no lugar onde está a bênção, também está a guerra travada. No lugar onde está a bênção de Deus para o seu povo, está a guerra renhida, está a guerra encarniçada, porque o diabo e os seus asseclas, o diabo e os que estão a serviço das trevas estão o tempo todo com o objetivo de sabotar a tua vida espiritual, de sabotar a tua vida na presença do Senhor. Louvado seja Deus, porque ele diz que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais ou nas regiões celestiais. No capítulo 2, ele ainda avança nesse sentido, dizendo assim, no capítulo 2, ele diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Significa que existe uma posição espiritual para o crente. O salvo, aquele que conhece a Jesus, os que estão na presença do Senhor, eles são abençoados com todas as bênçãos, mas a bênção não flui
a bênção não opera na esfera da carnalidade. A bênção não transita na esfera aqui desse plano. A bênção, ela transita, ela flui, ela acontece segundo o que Paulo nos revela aos Efésios, nas regiões celestes. E diz que quando nós fomos salvos, nós fomos alçados do plano das trevas para o plano da luz. Nós fomos colocados nas regiões celestes. E capítulo 2, está aqui no meio do capítulo 2, dizendo, e nos estou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Tem intérpretes da Bíblia que diz que os lugares celestiais são os bancos da igreja. E não tem nada a ver com os bancos da igreja. Tem a ver com a posição que nós estamos em Deus. Tem a ver com a posição que nós estamos em Cristo. Tem a ver com a posição que nós estamos em Jesus, a posição. E nós temos que entender que existe uma posição espiritual para nós. E é justamente no lugar onde está todas as bênçãos, que estão todas as bênçãos, que também estão a batalha. Aí ele vem, quando ele chega no capítulo 6, ele diz assim, porque a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Então quer dizer que existe... Então por que muitas vezes a gente sofre você percebe que muitas vezes nós nos pegamos a nos preocupar, a nos afligir com as pessoas. Nós olhamos as pessoas como nossos inimigos. Muitas vezes nós olhamos as pessoas como alguém que estão atrapalhando a nossa vida. E na verdade você precisa entender que nos bastidores em que manifesta essas pessoas, você tem que atacar a causa e não o efeito. Você quer ter vitória? Então entenda que não são as pessoas. Então entenda que não é essa a realidade, é a realidade espiritual. Porque muitas vezes nós nos pegamos combatendo o efeito, e a causa, que é a realidade espiritual, fica sem ser combatida verdadeiramente pela fé. Eu estou aqui nessa noite para falar do poder de Deus. Mas para falar do poder de Deus e onde que o poder de Deus opera. Louvado seja o nome de Jesus. Não é na base da gritaria, não é na base da cara feia, não é na base não é nas questões humanas que nós iremos vencer. Não é na tua capacidade, não é na tua opinião. Não é na tua opinião, é no Espírito, é na posição que você tem em Cristo. Eu estou aqui como profeta para te ensinar como que nós vamos vencer essa luta. Louvado seja Deus. Porque às vezes a gente olha para a pessoa, que muitas vezes nós olhamos para uma pessoa, olhamos para uma situação, olhamos para um contexto, e nós olhamos para esse contexto, e o que a gente faz? A gente é iludido pensando que o inimigo está na pessoa, que o inimigo é a pessoa, mas é a influência que vem do mundo espiritual, que viabiliza através das pessoas, e que nós precisamos ter noção dessa realidade para nós repreendermos pelo poder do nome de Jesus toda operação maligna. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Quando Abraão lutou, lembra aquela batalha dos 4 reis e 5, e que Abraão encontra os 5 os reis de Sodoma, e ele encontra com Melquisedeque? Quando ele encontra com Melquisedeque, que é o rei de Salém, o rei da paz, que é uma teofania de Jesus Cristo no Antigo Testamento, o rei de Salém, o Melquisedeque, ministra a Abraão, que vem da guerra, que chega com um despojo vitorioso da guerra, ele ministra pão e vinho. Louvado seja Deus. Abraão vem de uma guerra, e quando ele se encontra com Melquisedeque, que é a figura teofânica de Cristo no Antigo Testamento, o Melquisedeque ministra para ele pão e vinho, que é uma revelação veterotestamentária, tipológica, do que hoje nós temos como Santa Ceia, que retrata a aliança que Deus tem com o seu povo. Com o povo de Deus, com o povo do Senhor. E quando ele participa daquela ministração de pão e vinho, de comunhão com Melquisedeque,
o sacerdote eterno. Olha só, o sacerdote eterno. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. É o que está na Bíblia, uma coisa linda. Quando ele recebe aquela ministração, imediatamente, em seguida, chega quem? O rei de Sodoma. Quem é o rei de Sodoma? Satanás. Satanás chega, o rei de Sodoma chega e fala: Abraão, você pode ficar com os bens das almas para mim. Fica com todo o despojo, fica com todo o dinheiro, fica com todos os bens que você auferiu na guerra, fica com tudo que você conquistou na guerra, tudo que você conquistou nessa batalha, pode ficar com todo o ouro, pode ficar com toda a prata, pode ficar com tudo. Você só me dá as almas que você trouxe do despojo, porque o interesse de Satanás são as almas. Ele é o mercador das almas. Vocês estão entendendo, amém ou não? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. O que Satanás quer? Nossa luta não é nesse plano material. É por isso que quando você entrar no teu ambiente de trabalho, você tem que estar imbuído da tua posição em Cristo. É por isso que quando você for fazer alguma coisa, você pegar o teu carro para ir para o teu trabalho, você entrar no condomínio onde você mora, você fazer alguma coisa para Deus, você tem que estar na presença. Nós estamos em Cristo e a autoridade de Deus está sobre a tua vida. Você tem que fazer não na perspectiva humana, porque senão você vai atacar pessoas. E a Bíblia está dizendo: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, contra poderes, contra hostes espirituais. Louvado seja o nome de Jesus. E aí ele nos instrui dizendo: para nós enfrentarmos poderes espirituais, nós precisamos estar fortalecidos. Revestidos, fortalecidos no Senhor, fortalecido em Deus. A única maneira de nós vencermos esses poderes espirituais que tramam, que sabotam, que conspiram, que opera no mundo espiritual, que trabalha incessantemente para arruinar as vidas, para destruir, matar, roubar, destruir. A única maneira de você viver nesse contexto é fortalecer a tua vida no Senhor. Não tem outro negócio. Não adianta, irmão. Fortaleça a tua vida em Deus. Nós precisamos nos aprofundar em Deus. Fortalecei-vos no Senhor. Vem para a presença de Deus, irmãos. Vem para a presença de Deus, meu irmão e minha irmã. Aleluia, lamassuri mikandarabacai. Quando Jesus desce do monte da transfiguração, ele é recepcionado, ele vem descendo do monte e no pé do monte está esperando quem? Está esperando os discípulos, porque tinha um menino endemoniado que se jogava na água, se jogava no fogo, e ninguém dava conta de acudir para expulsar aquele demônio. E os fariseus já estavam descendo o bambu nas costas dos discípulos de Jesus, porque o caso parou na mão dos discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus suou a testa para expulsar o demônio, e o demônio não foi embora. E aí Jesus chega. Quando Jesus chega, o pai do menino fala: se tu pode, o senhor pode resolver o problema do meu filho. Ele diz: tudo é possível ao que crê. Olha a resposta de Jesus: tudo é possível ao que crê. E naquele momento ele falou: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha fé. Na verdade ele estava com a fé. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele falou: eu creio, Senhor, eu creio, mas a minha fé está raquítica. Eu creio, Senhor, mas a minha fé está anêmica. Eu creio, Senhor, mas a minha fé está nanica. Eu creio, Senhor, mas a minha fé está uma fé assim,
esfrangalhada. Eu não sei como que está a tua fé. Uma vez a mãe do príncipe Filipe, o marido da rainha da Inglaterra, falou assim: como está a tua fé? Ele falou assim: mãe, eu nem sei se eu tenho mais fé. Aí ela falou assim: então arruma uma fé para você ter. Te vira, rapaz. Como é que está a tua fé? Às vezes a gente vai operando com as reservas espirituais de fé lá embaixo. E é necessário você fortalecer a tua fé, investir na tua fé, nutrir a tua fé, pedir para que Deus aumente a tua fé, ganhar fibra na tua fé, não ser uma fé volúvel, uma fé de circunstância. Louvado seja Deus, existe a fé circunstancial, o embalo de fé, fé movida pela emoção. Tem pessoas que estão movidas pela emoção. Eu não vejo a hora de ver o missionário, pregador. Irmãos, a fé verídica, bíblica, a fé raiz, não é essa fé Nutella que anda falando que não resiste nada. Louvado seja Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, não adianta negar a realidade. Você pode até fingir que a realidade espiritual não existe. Tem gente que prefere falar: sabe de uma coisa? Eu prefiro nem pensar nessas coisas, de diabo, de demônio, de hóspedes espirituais. Eu deixo para lá esse negócio. Eu nem penso nisso. Você acha que se resolve? Na verdade, se você fizer isso, você está fazendo um favor para o diabo. É disso que ele gosta mesmo, é que você nem pensa que ele exista. Porque o segredo não é você fingir que o diabo não existe e que o mundo espiritual não existe e tocar a tua vida do jeito que dá. Não, o negócio é você se fortalecer no Senhor. O negócio é se você fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Essa é a plataforma pelo qual é a posição que Deus te colocou. Se fortaleça em Deus e eu quero ver um demônio parar de pé diante de você. Se fortaleça em Deus e eu quero ver, aleluia, os demônios conspirar contra a tua vida. Porque senão você vai sendo cirandado, jogado para um lado e para o outro pelo diabo, como um joguete. Mas na hora que você se posiciona em Deus, lamassude cai. Você sente o poder de Deus fluir na tua vida. E quando o poder de Deus manifesta na tua vida, a tua fé aumenta. E a Bíblia diz: e se tiveres fé como um grão de mostarda, você vai poder dizer a este monte: sai daqui, vai para lá, e de lá para colar. Mas nada vai deter o teu caminho. Não vai haver monte, não vai haver problema, não vai haver dificuldade, não vai haver obstáculo que seja capaz de te deter. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No capítulo 11, versículo 32 de Daniel, diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus, olha que coisa linda, mas o povo que conhece o seu Deus se fortalecerá e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus, você sabe, a Bíblia diz: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus. Da onde vem o poder? O poder que nós recebemos vem da comunhão. A palavra mais moderna, a gente trocou as palavras hoje em dia, né? Mas está valendo. A intimidade com Deus, intimidade, conhece o Senhor. Você tem que conhecer a Deus, irmão. Deus não pode ser apenas uma teoria. Deus não pode ser apenas uma opinião. Deus não pode ser apenas um preceito teológico. Tem muita gente que acha que conhece a Deus porque conhece uma formulação teológica. Ele estudou teologia, arminianismo, calvinismo. Ele é cheio desses ismos para lá e para cá, cheio de falar difícil. E ele acha que isso aí é conhecer a Deus. Conhecer a Deus, irmão, não é na teoria e nem aqui no intelecto. Conhecer a Deus é conhecer na experiência viva. É conhecer a Deus na carne viva.
Louvado é conhecer o Senhor, porque o povo que conhece o seu Deus se fortalecerá. Aleluia. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer o Deus da tua vida. Você precisa conhecer a Deus. Aleluia. Não adianta você ficar, você chega num manancial. Você chega num manancial de água viva, de água cristalina, de águas frescas, salutares, de águas maravilhosas. E quando você se depara diante dessas águas cristalinas, refrescantes, você fica olhando para ela. E ao invés de se dessedentar dela, de matar a tua sede, de beber abundantemente para saciar a tua alma, você só fica ali olhando, vendo todo mundo beber. Nessa noite é noite de você entender que você precisa conhecer o Senhor, e conhecendo o Senhor, você vai se fortalecer em Deus, e o nome de Jesus será glorificado na tua vida. O inimigo adora, o inimigo gosta que a gente tenha uma vida religiosa, ele gosta da nossa vida protocolar. Ele quer que você venha para a igreja, mas ele quer que você venha para a igreja e não conheça Deus. Ele quer que você venha na igreja e não glorifique a Deus. Ele gosta que você tenha uma vida religiosa. Ele gosta. É bonito ter uma religião, né? Para você chamar de tua. Quando você fala na sociedade que você tem uma religião, que você vai para a igreja, as pessoas falam, nossa, olha, deve ser uma boa pessoa, né? É igual quem gosta dos animais, né? Hoje em dia quem gosta dos animais já é tido como uma boa. É o efeito halo, é um efeito psicológico nas pessoas. Você precisa se associar a alguma coisa para que as pessoas te vejam com bons olhos. E o diabo gosta que você tenha uma religião, para você chamar de tua, para você dar carteirada. Mas aqui não tem nada com isso. Fortalecer em Deus não é ter uma religião. Não é simplesmente ter uma carteira de membro, dizer, eu sou da Assembleia de Deus, do Ministério do Ipiranga e tal. Isso no mundo espiritual não refresca muita coisa não, irmão. O que refresca muita coisa é você colocar a tua vida no altar. É você vir para o culto. A Bíblia diz assim, não é nem nesse monte nem naquele, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E estes tais são os que o Pai procura. Aleluia. Deus está procurando adorador. Deus não está procurando frequentador de igreja. Deus está procurando adorador. Deus não está procurando membro de igreja. Gente que vem para adorar, gente que vem para bendizer o nome do Senhor, gente que quer viver a vida espiritual na real, que busca Deus em santidade, em inteireza de coração, que muda de vida diante da presença do Senhor e fala, Senhor, eu quero viver uma vida plena em Deus. Porque senão a nossa vida vai vivendo uma vida protocolar, meramente protocolar. E eu me recuso a essa vida. Eu já tenho dito isso e eu tenho falado, Senhor, Deus me livre. Deus me livre. O sangue de Jesus tem poder. Eu oro a Deus. Eu gemo diante de Deus. Senhor, eu não quero vir na igreja e não sentir tua presença. Eu não quero vir na igreja e ficar olhando para o relógio para ver, meu Deus, não vejo a hora desse negócio acabar. Jesus, eu quero vir na igreja para sentir a tua graça fluir na minha vida. Jesus, eu quero ser um instrumento de honra na tua mão. Senhor, eu quero sentir a tua unção. Eu não vim aqui só sentir uma emoção, para me sentir bem, numa nice, como se eu fizesse yoga. Não é nada disso. Eu não vim aqui só para me encher de pensamento positivo. Não tem nada com isso. Existe uma batalha acontecendo. E eu preciso estar a par dessa batalha acontecendo no mundo. É um poder maligno que está trabalhando no mundo. A Bíblia diz, o espírito da potestade do ar. O espírito da potestade do ar. Existe um espírito, um sistema que está implantado no mundo, o sistema do anticristo, que detesta tudo quanto é coisa de Deus.
Irmão, você já percebeu que tudo vale por aí? Agora experimenta falar que você é crente. Ah, irmão, aí a coisa pega. Porque de crente eles não gostam, não. Não gosta. Aí dá problema. Aí, como diz o meu amigo, aí eu vejo um grande problema. Não é assim? Fala que você é crente. Não gosta, não. Não gosta. Aí a coisa, por quê? Porque a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, diz assim, ó. Vou ler aqui para vocês. Em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Príncipe da potestade do ar. Príncipe da potestade do ar. O que é esse príncipe da potestade do ar? É o poder do maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E existe o príncipe da potestade do ar que permeia todo mundo, em todo lugar. Em todo lugar está a presença dessa atmosfera. Onde existe o oxigênio, o príncipe da potestade do ar está com a sua influência estabelecida. E a igreja de Deus está nesse contexto. Está aqui, ó, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora, olha o que está escrito aqui. O Espírito que agora, não é amanhã, não é o mês que vem, que agora opera nos filhos da desobediência. Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, qual no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Quando Deus nos chamou para a graça, Ele falou, agora você não vai andar mais segundo o curso desse mundo, agora você vai andar na contramão do curso desse mundo. Nós sempre seremos o contra. Nós sempre estaremos na contramão. Aleluia. Glória a Deus, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Desista de querer argumentar. Desista de querer se explicar para as pessoas. Desista de querer se autoafirmar para as pessoas. Você não precisa dizer quem você é. Você não precisa ficar fazendo autodefesa. Não se defenda de nada. Você não precisa se defender. Fique na posição em Cristo. Aleluia. Você não precisa dizer quem você é, porque, aleluia, Deus já disse quem você é. Aleluia, glória a Deus. E o inimigo, enquanto você estiver em Cristo, eu vou dizer, você sabe como que Satanás não tem poder para te tocar? Satanás não tem poder para te tocar enquanto você estiver em Cristo. Louvado seja Deus. Os cientistas, eles sempre ficam se questionando se há vida fora do planeta Terra. Se existe um outro planeta em que é possível haver o ser humano sobreviver, caso esse planeta aqui não exista mais. E a minha pergunta é, não há vida fora de Cristo. Como é que você vive num mundo em que o príncipe da potestade do ar opera? Em Cristo. A Bíblia diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Escondido com Cristo em Deus. Você não precisa bater boca. Fica na tua estratégia de guerra. Aí ele diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. O dia mau. Tomai toda a armadura. Você precisa de armadura, irmão. Você precisa de defesa. Do mesmo jeito que o Ministério da Saúde diz que você tem que se vacinar, que você tem que se imunizar contra os vírus, e você acredita. Não, por quê? Porque ele é médico, ele estudou para isso. Não é assim que a gente fala? Ele é médico, ele estudou para isso. Só que você vê algum vírus por aí? Seus olhos conseguem enxergar algum vírus? Não consegue. E mesmo assim, você vai lá no posto de saúde e deixa ele te vacinar contra H1N1, contra Covid-19, contra um tantão de coisa que você nem vê.
mas você acredita. Você não vê, mas você acredita. Aí o apóstolo Paulo está falando assim: tomai todo imunizante de Deus, para que vocês possais resistir o dia mau. Tem um dia mau chegando aí. E não eu não estou jogando praga em vocês não, irmão. Ah, pastor está me dando medo, que o pastor falou agora que nós temos que tem as forças do diabo contra nós. O pastor está falando, aí agora o pastor está falando que vem o dia mau, aí quem está falando é a Bíblia, não sou eu não. Briga aqui com Paulo, para que possais estar firmes no dia mau. Vem o dia mau. Vem o dia mau. Talvez você fale assim: não, o pastor está falando aí, mas não tem nada a ver não. Tô sussa. Pastor não sabe de nada, não, fica tranquilo, eu tô na moral. E aí você vai tocando a vida, mas a Bíblia, aí você ignora a verdade de que você precisa estar revestido, imunizado, para que possais resistir ao dia mau. Quando o quê? Quando o ataque vir. E o inimigo fica mirando você de longe. A Bíblia diz: vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí ele está dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Rabacandarabagai. Louvado seja o nome do... Você precisa se revestir da armadura de Deus, porque existem lutas para você enfrentar, e você só vai conseguir permanecer de pé revestidos do Senhor, revestido em Deus. Deus tem um revestimento, uma blindagem contra a tua vida, para a tua vida, contra o dia mau que se avizinha. Lamassure canta labacandarabagai. Aleluia. Tomai a armadura, para que possais resistir o dia mau. Havendo feito tudo, ficai firmes. Fica firme, irmão. Não sai da posição, não. Fica firme, irmã. Fica firme, fica firme. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aí ele fala aqui, ó, olha só. Olha o que ele diz. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. O que é cingir o vosso lombo? Vou explicar para vocês. Naquelas épocas antigas, os homens e as mulheres que iam para o campo trabalhar não usavam calça igual a gente usa assim. As pessoas usavam túnicas. E a túnica era uma túnica talar. As pessoas usavam túnica. O que é uma túnica talar? Túnica que vem de cima e pega até na canela. Só que a túnica que vai até lá na canela, que os homens e mulheres usavam, calça é coisa da época moderna, não é coisa desses tempos aqui. Hoje a gente usa calça. Inventaram a calça, coisa boa, né, que fizeram, né? Mas na época era uma espécie de... Ah, pastor, o que é túnica? Um vestidão. Aí o que fazia? Para ir para o campo trabalhar, o homem precisava cingir a túnica no corpo. Por quê? Porque a túnica lá no pé não dava mobilidade para o trabalho. E se uma serpente podia se enroscar nas beiradas na barra do roupão lá embaixo. Então ele dobrava o roupão até a altura do joelho e amarrava, cingia os lombos. Ele amarrava e travava. Para quê? Para poder trabalhar. Porque nós que estamos servindo a Deus não precisa ter medo do diabo não, irmão. Ah, eu não vou, então não vou nem sair de casa. Não, pode sair, cinge o lombo. Aleluia. Com a verdade.
e coloca uma couraça da justiça. Agora, quando ele cinge os lombos, ele fica firme. Você já viu uma pessoa trabalhar com a roupa atrapalhando? Por isso que você tem que deixar a cinta. É a mesma coisa da cinta. A calça tem que estar presa certinho, senão fica caindo, fica horrível. Aí fala, agora coloca a couraça. E a couraça, ela protege o que? O coração. A couraça protege os rins. A couraça protege o fígado. E a couraça protege os pulmões. Ou seja, todos os órgãos vitais que o inimigo quer atacar, seu coração precisa estar protegido. Seus pulmões precisam estar protegidos. Seus rins precisam estar protegidos. Aleluia. Seu fígado precisa estar protegido. Seus órgãos vitais protegidos. Cingivos com a couraça da verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus possa abençoar a tua vida. Eu creio na vitória nessa noite. Jesus está me inspirando para trazer essa palavra ao teu coração. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. O inimigo está cirandando a tua casa, a tua vida, está te atormentando. Você está no meio de uma batalha, de uma perturbação que parece que não tem fim. Mas hoje eu estou aqui como servo, como arauto do Senhor, para trazer essa palavra profética ao teu coração. Aleluia, porque Deus te chamou para ser um vitorioso. A palavra de Deus está sendo pregada aqui nessa tribuna, nesse altar, e ela vai alcançar a tua vida hoje, em nome de Jesus. Eu declaro a falência do inferno. Deus irá te dar vitória.